Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Seja bem-vindo ao curso de Beamer. Nesta aula discutiremos como dividir a estrutura de uma apresentação em seções e subseções. Vejamos aqui no TechMaker como estruturar a sua apresentação no Beamer. Vamos começar abrindo o arquivo da última aula. Aqui está. Vamos tirar algumas coisas que eu não vou usar dessa vez. Eu vou pegar, deixar aqui, de página e tal. Aqui, essa parte aqui. Pronto, essa parte daqui eu vou tirar. Deixar só aqui, pronto. Beleza. Deixei só um quadro, então, com a página de título. Deixei as informações de título, autor, instituto, data. Um logotipo, tema, diante, set beam covered. Que a gente já viu a explicação na aula passada para que serve isso aqui. Depois a gente vê de novo qual a utilidade disso daqui. Bom, vamos deixar só isso aqui. Vamos agora salvar esse arquivo com outro nome. Vamos salvar, sei lá, estrutura. Pronto. Beleza. Vamos começar aqui colocando alguns quadros para a gente poder ter de exemplo. Vamos colocar aqui, né? Esse é o quadro 1, tá? Vou botar um título básico aqui, só para ter título, frame title, título, aqui é o título. Título aqui é o título. E vamos deixar o subtítulo também, tá? Então, subtítulo eu coloco com barra frame subtitle. Já viu isso nas aulas passadas? Opa, subtitle. E aqui é o subtítulo. Beleza. Vamos colocar aqui, sei lá, uns 4 quadros, certo? Só para servir de teste. Então, quadro 2. Vamos botar aqui, quadro 3. Vamos colocar mais outro aqui. Quadro 4. Tá ali, beleza. Depois a gente coloca mais quadros se precisar. Bom, então digamos que aqui são os quadros de apresentação. Vamos supor que essa apresentação seja, digamos, um trabalho de conclusão de curso. Provavelmente a primeira parte desse seu trabalho vai ser uma introdução. Então, vamos colocar aqui uma seção, então, section, cujo título vai ser introdução. Esse comando section a gente já aprendeu lá quando a gente fez o curso sobre LaTeX. E a gente sabe também que entre chaves vem o título longo daquela seção, e se eu quisesse, entre colchetes, viria o título curto. Então, por exemplo, se aqui fosse um título muito grande, né? Uma introdução com título grande, né? Só para supor, né, que fosse esse o título dessa seção. Aí aqui viria o título curto, que poderia ser só para simplesmente introdução. Então, esse título curto aqui, ele substituiria em algumas partes da sua apresentação o título longo. Bom, nesse caso aqui, como o título já é curto, né, que é só a introdução, vamos deixar somente desse jeito aqui, certo? Bom, então, a primeira seção de introdução. Aí, digamos, depois da seção de introdução, digamos que tivesse uma outra seção que seria a de metodologia, por exemplo, tá? Aí, digamos que na seção de metodologia, vamos deixar esses 2 quadros aqui. Depois, que seção que podia ter? Bom, vamos dizer que tinha uma seção de discussão. Aqui, no caso, você poderia colocar os mesmos nomes das seções, né, das divisões que você já usou lá no seu trabalho. Seria até interessante que você fizesse desse jeito. É claro que se o seu trabalho for muito extenso, tiver uma quantidade muito grande de seções, e dependendo do tempo que você vai fazer a sua apresentação, você vai ter que resumir isso daí, né? Então, você vai escolher essa quantidade de sessões conforme o seu tempo que você vai ter para a apresentação. Então, digamos que aqui, nessa discussão, vamos colocar mais quadros nela, né? Vamos colocar, sei lá, de repente, quadro 5... Vamos botar aqui um quadro 6 também nela. Pronto, certo? Então, digamos isso daqui. E aí, depois da discussão, vamos botar que tivesse, sei lá, um quadro aqui de conclusão, tá? Então, vamos botar aqui mais um quadro. Vou botar, sei lá, podia ser 2 quadros de conclusão, não sei. Opa, aqui eu tô falando que é meu 7, né? Nesse meu exemplo. Epa, meu 7. E aqui no meu quadro 8. Beleza. Tá. Então, aqui nós vamos ter a seção, em vez de ser discussão, nós vamos ter a seção de... já botei aqui demais de seções, né? Tira isso daqui. Pronto, então, aqui discussão está com 3 quadros. Pronto, conclusão. Beleza, conclusão vão estar com 2 quadros. Conclusão. Beleza, tá? Então, tá aí. Nós dividimos essa nossa apresentação de tal maneira que a introdução, né, tem um quadro, a metodologia 2 quadros, discussão tem 3 quadros... e a conclusão tem 2 quadros, tá? Vamos compilar isso aqui para dar uma olhada, tá? E vamos lá dar uma olhada. Tá aqui já a nossa apresentação, em tela cheia, né?
Claro, nessa parte não tinha mexido, então ele botou as informações daqui. E agora você veja, né? Aqui na barra lateral, você vê já as seções que a gente estipulou para a nossa apresentação. Aqui tem, na verdade, o título da apresentação e aqui o autor. Então, veja aqui, ó, aqui é o quadro 1 que está na introdução. O 2 está na metodologia, o 3 também está na metodologia, o 4 já estava na discussão, o 5 na discussão, o 6 na discussão, o 7 na conclusão, o 8 na conclusão e aqui acaba a nossa apresentação. Então, veja que nesse nosso tema aqui que nós escolhemos, na lateral aparecem já as seções que a gente dividiu no nosso arquivo. Isso é interessante para você poder fazer a navegação, né? Está na discussão, cliquei aqui, ele foi para o primeiro quadro da discussão. Em algum momento aqui, digamos que alguém fez alguma pergunta ou você precisou voltar, você pode ir aqui em metodologia e volta lá onde você queria, se você queria voltar na metodologia. Então é interessante para a navegação isso daqui. Tem um detalhe aqui que é o seguinte, cada tema controla de uma maneira diferente como aparece essa navegação ou como aparecem as seções. Então, vamos dar uma olhada lá no TechMaker. Vamos aqui no TechMaker para testar, mudar o tema. Então, por exemplo, que eu bote o Ann Arbor, tá? Beleza, vamos ver como é que fica. Compilei e vou ver. Já está aqui a minha apresentação em tela cheia, né? Veja que não está aparecendo aqui a navegação na lateral, nesse tema. E veja também, ele está aparecendo aqui agora, introdução, não apareceu mais nada aqui. E apareceu aqui o quadro 1. Foi para metodologia. Depois foi do metodologia, discussão, conclusão e acabou a apresentação. Então, veja, nesse nosso tema, as seções vão aparecendo aqui, mas não tem um quadro geral dessas, ou uma navegação geral para essas as seções, né? Você vê que não aparece aqui nas laterais. Então, cada tema tem uma maneira diferente. Vou mostrar mais um tema aqui para vocês, que aparece de outra maneira essa navegação. Vamos lá dar uma olhada. Vamos aqui escolher um outro tema, que é o Frankfurt. Então, Frankfurt. Beleza, vamos compilar e dar uma olhada. Tá aqui então o tema do Frankfurt. Você vê que aqui ela aparece, tá? As seções aqui em cima, no caso. E aí você vai navegando, metodologia, discussão, conclusão, tá? Como é que fica na nossa divisão, tá bom? Nós podemos agora dividir a nossa apresentação em outras partes ainda. Então, por exemplo, a minha seção, digamos, de metodologia, eu queria subdividir em duas partes. Uma vai ser com esse quadro e outra com essa. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode usar o subsection. Então, barra subsection, que segue a mesma linha de raciocínio do barra section, né? Como a gente já viu, entre chaves vem o título longo e entre colchetes vem o título curto. Então, digamos aqui, eu vou colocar uma subseção da metodologia. Opa, certo? Aí vou copiar esse comando aqui e vou colocar aqui depois, que aqui é uma outra subseção da metodologia, tá? Digamos agora também, por exemplo, que a discussão, a gente queria que esse quadro ficasse numa subseção e esses dois em outra subseção. Então, digamos, vou colar aqui, né? Vou copiar aqui e colocar, por exemplo, subsection, uma subseção vou botar aqui da discussão. Beleza. Aí agora eu gostaria que esse quadro aqui que ficasse com a outra subseção. Então, subseção da discussão, uma outra. Beleza. Então, eu dividi dessa maneira aqui. Você divide conforme você precisa as suas seções em subseções, tá bom? Vamos compilar aqui e dar uma olhada. Tá aqui então o resultado. Veja que lá nós temos, de novo, né, a navegação, porque eu estou nesse tema do Frankfurt. E veja que em metodologia apareceram aqui duas bolinhas. Por que acontece, né? Vamos lá em metodologia. Essa primeira bolinha, na verdade, é porque eu estou no primeiro quadro dessa daqui, que é uma subseção. Já o segundo quadro estava em outra subseção, certo? Aqui na discussão nós temos dois quadros que estão numa subseção e um terceiro quadro que está em uma outra subseção. Então ele vai aparecendo aqui as bolinhas. Tem outros temas que vão aparecendo, que se você reparar aqui, não apareceram os títulos das subseções, tá? Nesse nosso tema aqui. Vamos colocar um outro tema que ele vai colocar o título da subseção. Vamos voltar lá. Então aqui agora no TechMaker, em vez de usar o Frankfurt, vamos usar aqui, por exemplo, o Berlim, tá? Compilar. E vamos dar uma olhada. Então, tá aqui de novo o resultado, né? Então, veja, já mudou, né? Que eu tô com o tema. Veja que agora, a metodologia, nós temos esse quadro tá nessa subseção, tá vendo? Esse outro quadro tá nessa outra subseção, certo?
já então apareceu o título da subseção. Aqui na discussão, então, ó, esse quadro está em uma subseção, esse uma subseção, esse está em uma outra subseção da discussão. Então, ele divide aqui de tal maneira aparecer a subseção. De novo, né? Cada tema que você escolher vai gerenciar de forma diferente como aparecem esses nomes. Então, você tem que ver conforme aquele tema que lhe agrade, tá bom? Vamos imaginar agora que eu gostaria que, aqui no início da minha apresentação, digamos, tá? Logo depois da minha página de títulos, aparecesse aqui um sumário, onde eu pudesse mostrar para a minha audiência já todas as sessões que eu teria, tá? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Então, aqui na minha página de título, depois dela, vamos copiar isso aqui, e nós vamos colocar aqui o seguinte, eu quero que aqui apareça o sumário, tá? Como é que eu posso fazer? Vamos fazer assim, ó, table, certo? Of contents, tá? Tabela de conteúdos. Vamos colocar aqui um título para esse nosso quadro, frame title, que é sumário, tá? Sumário, beleza. Então, vamos compilar isso aqui e vamos ver o que acontece. Vamos compilar 2 vezes. Agora, vamos dar lá uma olhada. Então, está aqui a nossa página de título. Vejamos agora, ó, olha só. Agora aparece, antes de começar, né, a minha apresentação, uma informação onde você pode dizer para a sua audiência, falar, ó, nós vamos falar primeiro sobre isso, depois sobre isso e tal, tal, tal. Você pode dar um apanhado geral, né, digamos assim, de como que vai ser a sua apresentação. Ou seja, como está dividida a sua apresentação, tá? Isso aqui é bem bacana. Agora, veja que é o seguinte, ó, você vê que eu pulei da primeira página, da página de título, para essa página direto de sumário. E quando eu for para a próxima, ó, eu já comecei a minha apresentação, no caso aqui estou na introdução. Digamos que, sei lá, que você gostaria que esse sumário fosse aparecendo sequencialmente, porque você gostaria de ir apresentando parte por parte para a sua audiência. Como é que você faria isso? Vamos voltar lá. Para poder fazer com que a tabela de conteúdos apareça de maneira sequencial, a gente vai usar uma opção aqui no Table of Contents. Então, entre colchetes, vamos botar aqui, por exemplo, ó, pause sections, certo? Então, com esse comando, pausar sessões, ele vai inserir um comando de pausa depois de cada sessão. Vamos dar uma olhada lá. Aqui está o nosso sumário. Veja que a introdução está em destaque e o resto não está. Está em transparente. Na verdade, está em transparente porque a gente configurou isso lá no nosso preâmbulo, né? Se eu tivesse tirado uma opção lá para transparência, no que está sendo descoberto aqui não apareceria, né? Ficaria tudo um espaço em branco aqui. A gente pode depois até testar isso. Mas, ó, veja que está uma pausa, introdução. Quando eu vou com o meu direcional, né, do teclado, aparece agora a metodologia, né? E aparecem as subseções dessa metodologia. Vou para a discussão e as subseções da discussão. E depois para a conclusão. Perceba que quando eu coloquei aqui na metodologia, apareceram logo todas as subseções. Como eu botei na discussão, todas as subseções. Então, digamos que eu quisesse também acrescentar pausa aqui nas subseções. Como é que a gente faria? Vamos voltar lá. Bem, para acrescentar aqui pausa na subseção, vai ser algo parecido com isso. Eu vou botar pause, sections, e entre depois com vírgula, pause, subsections. Pause, subsections. Beleza, vamos compilar e vamos dar uma olhada. Aqui de novo está o nosso sumário, né? Agora veja, introdução, está uma pausa, metodologia, você vê que tem outra pausa, apareceu subseção, a outra subseção, você vê que está aparecendo pausadamente, né? Discussão, aí não está aparecendo aqui, eu vou com direcional, apareceu, de novo direcional, de novo conclusão. Então, eu inseri pausas de tal maneira que eu vou apresentando sequencialmente a minha tabela de conteúdos aqui, tá bom? Então, é daquele jeito que você faz, com pause sections e com pause subsections, tá bom? Vamos lá fazer o exemplo que eu falei, de tirar a opção disso aqui não ficar transparente, só para você ver o efeito que isso aqui dá, tá? Vamos voltar lá. Então, aqui no TechMaker, né? Vamos supor que a gente pegue essa parte do código aqui, vamos botar um % na frente, que vai fazer que a gente sabe que isso é um comentário no LaTeX, né? Ele ignora essa linha quando está compilando, é como se não tivesse essa linha aqui. Vamos ver qual é o resultado disso lá. Está aqui, então, a nosso sumário. Veja que não aparece em transparente o resto que não está sendo exibido. Por quê? Porque a gente tirou aquela opção, né? Aquela opção que a gente discutiu em aulas passadas, né? Que é o Set Beam Covered Transparent. Colocar como transparente as coisas que não estão descobertas ainda, né? Então, vamos voltar lá para a gente colocar de novo, né? Está aqui, então, o TechMaker. Vamos voltar aqui e tirar o comentário, né? Tirar o %. Então, para ele continuar considerando como transparente o que não está, o que está coberto ainda, né? Beleza. Então, voltando aqui para o exemplo, nós colocamos pausa nas sessões e tudo. Ok. Podemos dividir isso aqui em mais um nível ainda. Digamos, por exemplo, em subseção, tá? Então, digamos que, sei lá, essa minha apresentação aqui, o quadro 6, não, aqui, sei lá.
No 6 eu tenho depois dele uma subseção. Então, vamos copiar isso aqui, né? Para ficar mais fácil. Opa, copiar, colar aqui. Então, veja, digamos que na minha subseção, que já era uma seção da discussão, eu tenha depois dela uma subseção. Então, subsection, tá? De novo, entre chaves vem o título longo e entre colchetes vem um título curto, tá? Aqui é uma subseção da discussão. Vamos colocar aqui um outro quadro, né, dentro dela, para ter graça. E vamos colocar esse quadro, digamos que seja o 6.1, tá? Só para a gente poder diferenciar do 6. Então, veja, dentro da subseção, podemos ter ainda uma subseção. Vamos compilar e dar uma olhada lá. Tá aqui, então, né, nosso sumário. Então, veja, introdução, metodologia, as duas subseções da discussão. Ó, duas subseções na discussão. E essa subseção tem uma subseção. Então, veja que apareceu aqui no outro item, né? No outro nível, e a conclusão não tinha nenhuma divisão. Então, nós temos essa divisão aqui agora, tá certo? E quando a gente for lá na discussão, ó, digamos, nesse quadrinho aqui, ó, aqui é uma subseção, e aqui nós temos o próximo, que é o 6.1, é uma outra, é uma subseção dessa subseção. Mas veja que o título não apareceu, né? De novo, dependendo do tema, poderia ter aparecido também o título dessa subseção, tá? Então, veja, nossa divisão foi seção, subseção e subseção. Se você precisar ainda ir mais além nessa divisão, sei lá, colocar uma subseção, então é recomendado que, de repente, você reveja a organização da sua apresentação, porque você está colocando um nível de hierarquia muito grande, né? Desnecessário, muito provavelmente. Então, fique esperto nessa divisão do seu trabalho, tá bom? Digamos agora que eu gostaria do seguinte, que antes de entrar nas sessões, né, que aqui no caso nós temos introdução, metodologia, discussão e conclusão, digamos que antes de entrar na sessão, eu gostaria que tivesse uma tela, um quadro aparecesse, onde tivesse nesse quadro o nosso sumário novamente, ou seja, eu gostaria que em cada início de sessão aparecesse novamente o nosso sumário. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá dar uma olhada. Voltamos então aqui para o TechMaker. Então, como é que a gente vai fazer para colocar o sumário no início de cada sessão? Nós vamos usar o comando que é o @begin section. Então, que literalmente é algo do tipo no início da sessão, né? E tem que ser desse jeito, A maiúsculo, B maiúsculo, S maiúsculo, tá? Bom, e aí nós vamos colocar, nós temos, na verdade, dois tipos de sessão. Tem aquela sessão, que é quando você usa o comando /section com um asterisco, que como nós já estudamos lá no curso de LaTeX, quando você coloca um asterisco depois do nome da sessão, aquela sessão é excluída da tabela de conteúdos, né? Ou seja, deixa de aparecer lá no sumário. Quando não tem um asterisco, ele aparece. Então, aqui no caso, entre colchetes, seriam o que fazer quando aquela sessão está marcada com asterisco, e entre chaves seria o que fazer quando ela não está marcada com asterisco, né? Está assim, normal. Vou fazer só o exemplo com a normal, ou seja, sem o asterisco, seria parecido com o com asterisco. Então, digamos, o que a gente quer que apareça? Nós queremos que apareça um quadro, então, begin frame, tá? End frame. E nesse quadro, o que a gente quer? Nós queremos a tabela de conteúdos, né? Table of Contents. Então, vou copiar aqui. Belezinha. Então, antes do início de cada sessão, ele vai executar esse código que está aqui dentro desse comando. E esse código vai simplesmente colocar a tabela de conteúdos antes do início de cada sessão. Vamos compilar aqui para dar uma olhada. É interessante compilar duas vezes quando se faz as alterações que manipulam a tabela de conteúdos. Então, vou compilar mais uma vez. E agora vamos dar uma olhada. Tá aqui então a apresentação, né? Então veja, aqui é o sumário que aparece no início, que a gente botou aquelas pausas e tudo, né? Então veja, vou começar a introdução. Antes de começar a introdução, apareceu aqui a tabela de conteúdos, tá? E aí eu posso fazer a introdução. Beleza, esse aqui é o primeiro quadro. Quando eu for para a metodologia, veja, entrei na metodologia, apareceu de novo o sumário, e a pessoa vai falar da metodologia. Beleza. Entrei na discussão, apareceu de novo a tabela de conteúdos, e aí eu falo da discussão. Fui para a conclusão, apareceu de novo. Então, isso pode ser interessante para você deixar a sua audiência bem atenta em que parte da sua apresentação você está. Inclusive, aqui, ó, se você perceber, a sua tabela de conteúdos está aparecendo inteirinha, sem ser em destaque. Alguma parte específica. Seria interessante, por exemplo, que na conclusão aparecesse em destaque a conclusão, né? Na discussão, aparecesse em destaque a discussão, e assim vai. Ficaria mais legal ainda para poder apresentar para a sua audiência. Como é que você faz isso? Vamos dar uma olhada lá. Voltamos aqui para o TechMaker, né? Então aqui, ó, nesse Table of Contents, que está naquele frame, que por uma sua vez está no @begin section, nós vamos colocar uma opção, e a opção é current section. O que acontece então? Quando ele vai entrar na seção, ele vai executar esse código, e como tem esse current section, ele vai destacar a seção que ele está entrando, tá? Vamos lá dar uma olhada. Vamos compilar aqui duas vezes e vamos ver.
Vamos dar uma olhada. Aqui é a apresentação, né? Então, aqui é o sumário do início e tal. Beleza, entrei na introdução. Ó, veja como está em destaque a introdução e o resto não está. Vou agora metodologia, está em destaque a metodologia e o resto não está, certo? Aí vou para a discussão, está em destaque a discussão e o resto não está. Vou agora para a conclusão, está em conclusão em destaque e o resto não está, certo? Então você consegue fazer isso de maneira para destacar somente aquela seção que você está atualmente, tá? Isso é bem útil também quando o tema que você escolhe não tem a navegação aqui, fica legal, porque aqui, como aqui tem a introdução, metodologia, discussão e conclusão, a pessoa sabe onde é que você está. Quando não tem, é interessante ter esse recurso aqui. Ou mesmo nesse tema, se você preferir isso aqui, você pode botar, não tem problema. Agora um detalhe, ó, veja, eu estou aqui, por exemplo, na metodologia, né? Aí veja, eu vou entrar na metodologia, nós já vimos que tem duas subseções quando a gente configurou a metodologia. Veja que ele não está destacando qual é a subseção que você está atualmente, tá? Então, se você quiser, ainda tem como você configurar isso, certo? E você tem como configurar também que quando ele entrar na subseção, ele execute de novo quem é a subseção atual. Então, tudo isso você tem como configurar. Vamos dar uma olhada lá. Então, voltando aqui para o TechMaker, ó, se eu pegar isso aqui, por exemplo, ó, vamos colocar at begin section, só que em vez de ser section, vai ser subsection, ou seja, o que fazer quando começa uma subseção. E aqui não tem esse maiúsculo. Então, aqui, digamos que eu coloque em destaque a subsection, tá? Então, eu vou destacar qual é a subseção atual. Então, corrente subsection, tá? Vamos compilar e vamos dar uma olhada. Aqui está, então, a apresentação, né? Vamos lá dar uma olhada. Então, introdução, aqui é o sumário primeiro. Agora, isso aqui apareceu porque eu entrei na introdução. Aqui apareceu porque eu entrei na metodologia, na seção metodologia. Aí eu vou entrar agora na subseção. Ó, aí ele executou aquele de subseção, destacou a subseção atual. Vou entrar na outra subseção, destacou aqui o atual. E assim foi, ó. Destacou porque eu entrei na seção. Agora destacou porque eu entrei na subseção. Destacou porque eu entrei na subseção. E assim vai. Então você controla isso aqui utilizando o @begin_section e o @begin_subsection, tá? Aqui também tem um detalhe, se você for perceber, ó, digamos, eu entrei lá na metodologia. Então, veja, ele apareceu aqui as subseções dessa metodologia e aqui em transparente está as subseções da discussão. Se você quiser, você pode tirar essa opção para ele esconder as subseções da metodologia ou esconder todas as subseções se você quiser. Então, quando ele entra em cada seção, você pode fazer isso. Vamos dar uma olhada lá. Voltando então aqui, ó, então digamos, né, @begin_section, digamos, eu quero que exiba a seção corrente e eu quero que ele esconda, ó, hide all subsections. Então ele vai esconder todas as subseções que existam, né, em cada uma das seções. Vamos ver como é que fica lá o resultado disso. Tá aqui então, né? Vamos lá em metodologia. Você veja, ó, ele escondeu todas as. Eu entrei na metodologia, ele escondeu todas as subseções. Não aparece aqui nem metodologia nem discussão. Quando for discussão, aqui também, ó, esconder as subseções da discussão e esconder as subseções da metodologia. Digamos que eu quisesse agora o seguinte, eu queria que ele aparecesse as subseções da discussão, né, que eu estou na discussão, mas não apareça a metodologia. Como é que eu faria? Vamos dar uma olhada lá. Então, aqui agora no TechMaker, ó, aqui nessa parte, ao invés de botar hide all subsections, né, vamos botar hide other subsections. Então, esconder as outras subseções. Vamos compilar e vamos dar uma olhada. Vamos ver o resultado. Está aqui então a apresentação. Digamos que eu vá lá para a metodologia. Está lá, ó, entrei na seção de metodologia, ó, aparecem as subseções dela e não aparece do restante, ó, discussão que não apareceu. Quando for para a discussão, aparecem as subseções da discussão, mas não aparecem as subseções da metodologia. Então você pode ir controlando como é que as coisas vão aparecer utilizando aquelas opções lá no seu Table of Contents, né? No caso aqui, que está dentro do @begin_sections, tá? Uma outra seção que provavelmente você vai querer também na sua apresentação, pode ser útil, é uma seção de referência. Para você citar algumas coisas durante a sua apresentação. Como é que você pode fazer? Bom, você pode fazer utilizando já o conhecimento que você já tinha lá do LaTeX. Então, digamos aqui, por exemplo, né, vamos botar uma seção. Essa seção, eu não quero que apareça referências lá no sumário, vou botar aqui com o asterisco, por exemplo, tá? E aí, referências, tá? E aqui dentro vamos botar um quadro, vamos botar aqui, vamos copiar, certo? Beleza, não precisa disso aqui, tá? Então, colocamos aqui o quadro, né? O que você coloca aqui dentro? Bom, primeiro você vai colocar qual é o estilo que você vai usar para a sua bibliografia. Então, vamos botar bibliography. Ó, já até apareceu aqui para mim. Bibliography style. Qual que eu vou usar? Só como exemplo, eu vou usar aqui o plano, tá? Plain, tá? E depois nós vamos botar o bibliography, que é esse comando aqui, onde aqui nós vamos indicar qual é o arquivo que nós vamos puxar de bibliografia. Nós já vimos lá no curso de LaTeX, você pode construir um arquivo de bibliografia utilizando a sintaxe do BibTeX.
E vai ficar como, né? Vamos abrir aqui um arquivo que eu já preparei. Vou abrir aqui para vocês. Está aqui então o arquivo referências.bib, que eu já preparei anteriormente. A maneira de preparar esses arquivos aqui, você já te viu um pouco lá no curso LaTeX, né? Eu recomendo que você dê uma olhada lá nos cursos passados. Então aqui, por exemplo, nós temos @book. Então isso aqui é a citação de um livro. Eu botei como atalho para poder puxar isso lá nas minhas referências como meu livro. Então o título, né? O autor, a editora, o endereço, né? A cidade que foi da editora, o ano. Aqui o @article, o artigo, botei como atalho aqui meu artigo, aí o título, o autor, qual é a revista, aqui eu botei volume, páginas, onde aparece aquele artigo, o ano, etc. Então essa formatação aqui, depois você consulta lá os manuais sobre BibTeX, consulta o manual também de curso de LaTeX, você encontra essas formatações como é que são. Então tá aqui esse arquivo. Bom, então esse arquivo, referências.bib, que a gente vai puxar lá. Ele está salvo na mesma pasta que está o meu arquivo TeX. Então, vou voltar aqui, ó, estrutura TeX. Então, aqui agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o referências, né? Referências.bib, é o arquivo onde estava, é o arquivo onde estão as referências. Podia também não botar o .bib, se quisesse, tá? Vou botar aqui, só para treinar. Então, ele está puxando esse arquivo que está na mesma pasta que o meu estrutura.tec, tá? Bom, mas eu não fiz nenhuma citação aqui no nosso texto, então digamos que, sei lá, digamos aqui no discussão, aqui nesse quadro 4, eu coloquei uma citação. Então, como é que eu faço citação? A gente já sabe, cite. Site, entre chaves a gente coloca a citação. Vou botar meu livro, né? Que foi o atalho que eu usei para o livro. O meu livro, então ele vai puxar aqui do livro. E vamos botar uma outra citação. Beleza, então digamos que, por exemplo, aqui no quadro 2, eu coloco a outra citação que eu usei, que é a do artigo. Eu botei como atalho, eu botei chamar meu artigo. Beleza. O atalho é o que você escolheu lá, né? Fiz aqui e tal, agora vamos compilar, né? Compilar uma vez. Como eu inseri esse meu arquivo BibTeX, né? Eu vou lá compilar também no BibTeX. Vamos olhar aqui nos menus, ó. Vou então em ferramentas, BibTeX. Ok. Ele me deu aqui a mensagem dizendo que está tudo normal. Vamos voltar lá agora de novo. Vamos compilar isso aqui mais 2 vezes. Esse processo de ter que compilar uma vez, chamar o BibTeX, compilar 2 vezes, é importante para poder atualizar todas as referências, tá? Alguns programas, outros editores que não o TeXmaker já faz isso automaticamente quando você manda compilar. Aqui não faz, então estou fazendo isso tudo para ele poder ficar ok lá nas minhas referências, tá? Vamos agora ver o resultado. Tá aqui então a apresentação, já apareceu aqui ó, referências, ó. Mas se você reparar ó, no sumário, ó, vê que no sumário não aparece a seção de referências, porque eu coloquei o asterisco lá no _section. Ele apareceu aqui na navegação, mas não apareceu aqui no sumário, tá? Vamos logo pular logo aqui para a metodologia, por exemplo. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Fiz a citação 1, né? Aqui não tá legal, é interessante que a citação fosse de outro modelo aqui, porque depois a pessoa não vai lembrar qual era 1, qual era 2, qual era 3. Aqui é interessante ter o nome do autor e o ano. Deixa eu ver depois como a gente faz isso. Então veja, a citação tá aqui, a outra tava lá no 4. Olha lá, ó, a outra citação. Aí quando você chegar lá nas referências, ó, tá lá, ó, referências. Aqui tá a citação do artigo, aqui tá a citação do livro. Vai aparecer aqui tudo já formatado conforme precisa. Então, ele puxou das referências que você fez. E também puxou lá do arquivo referências.bib. Agora, veja que é importante você não colocar uma quantidade muito grande de referências aqui para a apresentação, porque é muito improvável que a pessoa que esteja vendo a sua apresentação lembre de todas as referências. Então, é interessante você selecionar as principais do seu trabalho e usá-las durante a sua apresentação, tá bom? Vamos voltar agora lá no TeXmaker, vamos mudar o estilo da referência, né? Ao invés de ser por número, ser por nome do autor e ano. Vamos voltar lá. Voltando aqui no TeXmaker, né? Então vamos lá agora aqui nas referências, ó. Ao invés de ter esse estilo de bibliografia plain, vamos escolher um outro que é o APA-like, né? Existem vários estilos, você pode consultar os manuais do LaTeX, vamos ter quais são cada um, né? Eu já sei que isso aqui vai dar o que a gente precisa, então vamos de novo fazer aquele processo, né? Compilar uma vez, fazer o BibTeX, depois compilar 2 vezes. Vamos lá. Vamos voltar lá agora. Tá aqui então, né? Vamos lá em metodologia. Ó, agora, ó, beleza. Ó, esse do artigo 2015, porque lá como o nome que tava, né? Era autor do artigo, né? Então ele botou o sobrenome 2015. Agora lá no resto, ó, aqui, ó, do livro 1. Aí botou lá o ano, tal, o nome do autor, né? Que é o final, o sobrenome. Então ele coloca dessa maneira, tá? Quando a gente voltar lá com as referências, ó, vamos dar uma olhada lá, ó. Tá aqui, ó. Era autor do artigo, autor do livro 1, então ele já botou na formatação aqui que ele abreviou o primeiro nome e colocou o sobrenome, tá? Então, tudo é automático que ele faz, certo? Então é dessa maneira que você vai trabalhar aqui para colocar as referências, certo? Vimos então aqui como colocar as referências, né?
Vamos ver agora o seguinte. Nós vimos como dividir em seção, subseção e subsubseção. Tem outra divisão ainda, que é uma hierarquia maior, que é a parte, certo? E quando é que você vai usar isso? Digamos que você queira fazer, na verdade, uma apresentação muito longa, como se fosse 2 apresentações em uma. Você pode, então, dividir. Uma parte é uma apresentação, outra parte é outra, certo? Isso pode ser usado, por exemplo, sei lá, você tem alguns quadros que você quer mostrar de uma aula passada, né? Então, você faz uma parte. Depois, você tem uma outra parte que é da aula atual. Então, você pode dividir a sua apresentação dessa maneira. Então, digamos aqui, por exemplo, que essa aqui vai ser minha parte 1. Então, parte, sei lá, digamos que isso aqui é revisão, tá? Revisão. Aí, todos esses quadros são referentes a essa parte. De novo, na parte, segue a mesma lógica, né? Entre chaves vem o título longo e entre colchete vem o curso, se precisar. Aí, digamos agora, eu vou copiar tudo isso aqui. Então, digamos que isso aqui é uma apresentação, né? Vamos botar assim. E aí, depois disso, eu vou copiar e colar aqui. Colei tudo, tá? Aqui seria, claro, outra apresentação. E digamos que aqui agora, em vez de ser parte revisão, seria parte aula de hoje. Estou só chutando, né? Tá aqui, então, a segunda parte, né? Aqui da primeira, deixa eu tirar essa sucessão aqui de referência, que já tem a última lá, que vai puxar para as duas. E outra coisa aqui é o seguinte, vamos colocar um sumário aqui na frente, né? Para ele aparecer a parte 1 e a parte 2. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui tudo, tá? Aí, digamos, ó. Nessa aqui vai ser o sumário da parte 1. E então, a gente vai botar parte qual 1. Então, aqui eu estou puxando o sumário somente da parte 1, né? Que no nosso caso é a revisão. Agora, eu copiei isso aqui e colei. Vamos copiar e colar essa daqui. E vamos botar o parte 2. Então, table of contents, tal, parte 2. O 2, no nosso caso aqui, é a aula de hoje, né? Que eu chamei lá. Então, vamos compilar isso aqui e vamos ver como é que fica. Tá aqui, então, a apresentação. Então, veja, ó, esse sumário aqui seria da parte 1, digamos assim. Esse sumário aqui da parte 2, tá? E agora nós começamos aqui a parte 1 e tal, vai passar tudo isso aqui. Aí, quando terminar aqui, aí ele vem agora cadê? A parte 2, né? Então, você, dessa maneira, pode ir colocando a sua apresentação e configurando da maneira que você precisa, tá certo? Ó, aqui é a referência, né? Que é o final. Então, nós tivemos aqui duas partes. É claro que não apareceu aqui, vamos aqui em introdução, né? Não apareceu aqui em qual parte você está, a não ser que, né, você colocou o sumário, você sabe, duas partes, mas não apareceu o título das partes. Isso, dependendo do tema, poderia aparecer, né? E claro que você podia botar um comando que, quando começa uma parte, aparece o sumário. Aí seria o begin a parte, certo? Você poderia fazer assim também, tá? Vamos voltar lá para ver esse exemplo. Vamos voltar aqui, então, no TechMaker, né? E vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos tirar essas partes daqui, tá? E aí, aqui é o seguinte, vamos colocar, em vez desse begin section, aqui antes vamos colocar também um begin part, ou seja, o que vai fazer no início da parte, certo? Não vou botar essa colchete não. E aqui a gente coloca, ó, current part, então ele vai mostrar a parte atual, antes de começar cada parte, né? O sumário, né? Para essa parte. Vamos compilar e vamos dar uma olhada. Estamos aqui então, né? Então, veja, isso daqui é o sumário para a primeira parte. E aí você vai entrar na parte, tá? Vai fazer toda a navegação e tudo. Vamos aqui para a conclusão logo. Acabei. Pronto. Beleza. Aqui já é o sumário para a segunda parte, tá? E aí você faz toda a navegação, né? Tradução, metodologia, parte, discussão, chega nas referências e aqui acaba a segunda parte. Então, veja, você consegue dividir e ainda aparecer, antes de começar cada uma das partes, né? O seu sumário, tá bom? Vimos então nessa aula como dividir nossa apresentação em parte, seção, subseção e subsubseção. Vimos também algumas opções que nós podemos dar para o comando de tabela de conteúdos. Nas próximas videoaulas veremos mais comandos para o Beamer. Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula.